Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo é com todos nós nesse tempo, em todo tempo, a todo tempo. Temos passado, aliás, por um momento, não é, diferenciado. E nós temos visto a diferença entre aqueles que têm um relacionamento com Deus através da oração, da vida de oração, não apenas um momento de oração, e vamos ao longo dos dias que estivermos juntos falar algumas coisas a respeito disso, não é? E nós temos visto essa necessidade de um relacionamento sincero, íntegro, cada vez maior, cada vez mais abastecidos do Senhor, nesse relacionamento sincero, nesse relacionamento onde vemos de fato aquilo que Deus é em nós, por nós e através de nós, e quem somos como filhos amados, vivendo e vivenciando como Deus é bom. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos com você para fortalecê-lo nesse dia e desde agora aconselhá-lo a meditar, aconselhar você, meu irmão e minha irmã, a meditar nesses versículos, a extrair deles aquilo que eles têm de melhor. A paz, a alegria, o fortalecimento, cura, a manifestação do próprio Deus na nossa vida por meio da oração, por meio da confissão. Eu gostaria de compartilhar com vocês em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 6 ao 7. Eu gostaria de lembrá-lo que lá está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nesse momento, mais do que nunca, precisamos viver essa realidade nesse relacionamento. Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, nós podemos ouvir Deus nos instruindo através de sua palavra. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus, no capítulo 18, o verso 29, ou a partir do verso 19, na verdade, nós vemos: ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, aleluia, é de qualquer coisa, o que é que você está precisando, necessitando, ou que tempo glorioso você quer com o Senhor? Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu, aleluia. Pois onde se acharem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 2, nós vemos, através da palavra, a instrução do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Prontos para remir o tempo? Ei, o nosso assunto tem um conteúdo maravilhoso. Nesse momento devocional, preste atenção nas instruções de Deus. Vamos compartilhar da mesa. Claro que você sabe que orar não é chato. Creio na graça de Deus sobre a minha vida para compartilhar desse assunto ao longo de alguns dias, um assunto de tamanha importância em todo o tempo. E já que estamos vivendo esse tempo diferenciado, vamos nos dedicar o que eu digo a respeito de oração, a pista de pouso dos milagres de Deus sobre a terra. Saiamos então desses encontros, desses momentos mais apaixonados por esse privilégio da vida cristã, porque de fato falar com Deus é um privilégio. Ao longo do tempo, principalmente na antiga aliança, algumas classes de pessoas apenas tinham contato com o Senhor de forma a se comunicarem com Ele. Reis, sacerdotes e profetas, e assim mesmo em tempos e momentos determinados. Mas nós não. Nós temos esse privilégio na redenção em Cristo Jesus.
E agora a fé é o nosso estilo de vida. E essa fé está baseada na própria palavra de Deus. Eu sei que você tem aprendido a respeito disso. Então a nossa vida de relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus pela oração, também precisa estar alicerçada na palavra de Deus, amém? O objetivo desse tempo é que possamos todos observar os resultados em toda situação com toda a oração. Lá em Efésios, no capítulo 6, verso 18, nós lemos: com toda a oração e súplica a respeito de orarmos, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, irmãos, não aprendemos apenas regras de oração, mas eu gosto de dizer que quando conhecemos e usamos ou utilizamos e experimentamos os princípios bíblicos para a oração também, para essa comunicação com Deus, estes estabelecem eficácia, certeza de resultado na nossa vida de oração. Por quê? Porque assim como a nossa vida de fé está baseada na palavra e tem resultado, sabemos que existem tipos e formas ou formas de oração, tantas quantas são as necessidades do cristão. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 33, nós poderíamos até nos perguntar qual a melhor maneira, qual o melhor tipo, qual a melhor forma. Não há uma melhor do que a outra. Existe aquela que é objetiva e eficaz para o resultado efetivo em cada uma das nossas necessidades ou situações que enfrentamos. Em Jeremias, no capítulo 33, o verso 3, nós vemos lá escrito: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabes. Vida de oração é esse relacionamento pessoal com Deus. Aleluia! Foi Cristo Jesus, o nosso Senhor, quem restaurou esse privilégio a nós. Essa comunhão novamente, esse relacionamento perfeito, confiança total. Em Gênesis, eu sei que você sabe, nós vimos Deus criando o ser humano para ter domínio sobre todas as coisas ou sobre todas as obras das suas mãos. Sim, ambos, não é? A criação para ter domínio, mas principalmente para comunhão, para relacionamento. Afinal de contas, ele criou um ser semelhante a ele mesmo para que houvesse esse relacionamento perfeito. Mas veio a queda. Em Gênesis 3, nós vemos essa situação acontecendo pelo pecado do ser humano. Dentre outras coisas, essa queda ou separação trouxe nessa separação a falta de relacionamento. Lembramos que Deus pergunta: onde estás, Adão? E o homem não foi achado mais na posição de domínio nem de relacionamento que deveria estar. Pelo contrário, escondido, alheio de Deus, em vergonha. Pecando o homem, além de outras consequências, a separação o isola por um tempo, isola esse homem de Deus, mas glória a esse Pai maravilhoso por ter enviado Jesus Cristo, pois nele redimidos, constituídos reis e sacerdotes, temos comunhão perfeita restaurada novamente. Romanos, no capítulo 5, verso 17, nós conseguimos perceber, captar e receber. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e aí estamos tratando ou percebendo a respeito da natureza em Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oh, aleluia! A comunhão foi restaurada, a comunhão perfeita em Cristo Jesus restaurada. É nosso papel agora fazer acontecer o plano de Deus na terra, unindo o céu à terra por meio da oração. Lindo saber que Deus nos ouve quando oramos a Ele, quando falamos com Ele. Provérbios 15, no verso 8, é possível perceber através das palavras que lá estão. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Uma via de mão dupla, queridos, como todo relacionamento.
Nós vamos ao Pai e Ele está sempre no nosso encontro, ou vem sempre ao nosso encontro com respostas, suprimento, comunhão, alegria, proteção, saúde. No Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso 23, eu vou ler com você. Diz: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Como vimos em Jeremias 29, no versículo 12, está escrito: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Quantos versículos, quanta verdade que pode ser vivida de uma forma em experiências com Deus. Em 1 João, no capítulo 5, a partir do verso 14, nós vemos que esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto àquilo que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, a oração é chave de sucesso na vida cristã. Chave de poder, de alegria, de manifestação de Deus através da nossa vida. Aliás, em nós, por nós e através de nós. Mas precisa estar dentro dos padrões divinos? Sim, nós sabemos que é preciso que esteja dentro dos padrões divinos para que nós entendamos e percebamos a eficácia dessa oração. Porque se a condição de orar segundo a palavra ou segundo a palavra de Deus for cumprida, nós sabemos que nada pode deter o cristão que crê nessa palavra, vive essa palavra e ora essa palavra. A oração é o nosso estilo de vida, queridos. Muito mais do que só palavras, atitudes, é de dentro para fora. É um inclinar-se para Deus. Como eu gosto desse entendimento. No passado Deus fazia coisas. Não, Deus faz hoje. Ainda é o Deus mais do que suficiente, sempre será. Tenha expectativa. Quando? Hoje, no momento da sua oração. Não perca de vista no seu coração a certeza de fé de que já aconteceu. Quando? No momento que você orou. Porque Ele é o grande El Shaddai, o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós temos alguns exemplos na própria palavra de Deus. Em Josué, no capítulo 10, se eu fosse você, eu faria esse exercício de ler esse capítulo. Mas ali acontece uma batalha que, se fosse travada durante a noite, poderia ser perdida. Mas Josué o que fez? Eu quero que você diga para você mesmo: Josué orou. Em Josué 10, a partir do versículo 12, nós vemos que ele exclama ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare em Gibeon, e você, ó lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. Queridos, o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Mas não é o sol que para, não é a lua que para. Ok, Deus parou, foi a terra. Importa que o homem orou e a noite não veio antes que os inimigos fossem derrotados. E se precisar, por mim e por você, Deus vai parar o universo, vai criar, fazer coisas acontecerem, porque muito mais pode a oração do justo em seus efeitos do que nós podemos imaginar. Eu sei que parece muitas vezes coisa de filme de super-herói, mas não é. É a nossa vida assistida pelo sobrenatural, irmãos. É verdade, não é mentira. Homens e mulheres que tiveram experiências além do natural, pelo relacionamento com esse Deus que é mais do que suficiente. Pela comunhão, oração, eles moviam coisas, viam sinais, prodígios, milagres, assim como nós também. Em 2 Reis, no capítulo 7, vemos 2 leprosos espantando um exército. Os sírios ouviram como um grande exército chegando. Em Josué também, no capítulo 6, nós vemos as muralhas de Jericó
3 metros de largura, pelo menos, caindo no grito. Após o quê? Após a instrução de Deus. Diga para você mesmo, eles oraram, houve comunicação. Homens andaram sobre a água, não apenas um, mas 2. Pedro anda sobre a água após receber a palavra. Oração e confiança andam juntos. Daniel 6, nós o vemos dormindo em meio a leões famintos. Será que Daniel não clamou? Será que Daniel não orou? Assim como também vemos nesse mesmo texto, até o rei, quando lançou na cova, pediu, orou, clamou, declarou que o Senhor o livrasse. E o que aconteceu? O Senhor fechou a boca dos leões. Abrir-se o mar pelo menos 3 vezes, além da travessia do povo. Ao ouvir a instrução no Êxodo, qual foi a instrução? Estende a vara. Aleluia! Ou seja, oração, comunhão, recebendo a instrução. Elias batendo com a capa. E o próprio Eliseu, ao fazer a mesma coisa na volta, em 2 Reis, no capítulo 2, diga para você, oração, comunhão com Deus, ouvir de Deus. Aleluia! Uma multidão de pelo menos 5.000 pessoas foi alimentada com 5 pães e 2 peixinhos após Jesus entrar com ações de graça. Diga, oração. Veremos ao longo dos dias que estivermos juntos vários exemplos bíblicos para que você seja abençoado, possa meditar, declarar essas verdades e experimentar a vida de oração, a vida de poder. E oração, portanto, é exatamente orar, falar, ter comunhão, ter relacionamento com Deus. É ação. Oração, nós poderíamos dizer, como eu ouvi uma vez, que é orar mais ação. É igualzinho à oração que prevalece. A oração é isso, querido, querida, é acesso direto a esse Pai, a esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A oração nos torna conscientes da presença de Deus. A oração nos faz conscientes do reino. A oração nos faz conscientes do corpo. A oração nos faz conscientes do nosso próximo. Vamos orar então? Eu gostaria que você, nesse momento, abrisse o seu coração, elevasse o seu coração e a sua voz a Deus. Eu vou orar com você, amém? Ou você simplesmente concorde comigo em oração. Pai, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Oro, Pai, para que se levantem nessa vida de oração poderosa, nessa vida de relacionamento, Senhor. Oh, aleluia, que sejam fervorosos, Pai, que possam ver, Senhor, o resultado nas suas vidas de oração, buscando orar segundo a Tua palavra, seguindo a Tua palavra. Oro, Pai, para que o Senhor os livre do mal nesse dia e nesse tempo, Pai, que tenham cada vez mais consciência da Sua presença, num relacionamento sincero e de poder, num relacionamento de obediência, fé, amor, Pai. Que desfrutem, Senhor, do privilégio de poder falar contigo, de poder te ouvir, de poder receberem do Senhor, Pai. Que se levantem em fé e ousadia por suas famílias, Pai, por sua saúde, por bons costumes, Senhor, que orem pela nossa nação, Senhor. Oh, eu te agradeço, Pai, que nesse dia, meus irmãos e irmãs sejam de fato essa pista de pouso de milagres teus sobre a terra. Que haja nessa comunhão fortalecimento, Pai, alegria, Pai. Que haja nesse momento de oração refrigério. Que haja, Senhor, instrução. Que haja estratégia, Senhor. Que haja esse momento de comunhão contigo, que não seja o nosso relacionamento pela oração apenas o pedir, mas que seja o te adorar e te louvar, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom. Pai, eu oro para que os meus irmãos e irmãs tenham um dia
guiados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra e cheio, Senhor, cheio da Tua presença. Nós Te damos graças junto, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Além disso, eu gostaria, irmãos, de compartilhar algumas dicas para que você hoje possa desfrutar, além desse momento de momentos de expectativa com o Senhor, de relacionamento com o Senhor. Claro que a vida de oração é todo tempo. Devemos orar em todo tempo, estar Deus presente no nosso dia a dia, tanto nas nossas decisões, quanto naquilo que venhamos a buscar fazer. Muito melhor do que decidir alguma coisa e pedir para Deus abençoar, é orar antes de fazer alguma coisa, para que haja paz no nosso coração e aquilo que intentamos fazer já saibamos que está abençoado. Uma dica para hoje é que você separe um tempo de oração, mesmo que não seja um tempo corrido, mas se você se determinar a orar para começar por 30 minutos no seu dia, uma das dicas para que você não desista desse tempo é, pelo menos nesse dia, divida esse tempo, por exemplo, em 10 minutos pela manhã, não é? Antes de sair de casa ou ao longo da sua caminhada para a sua jornada de trabalho. 10 minutos à tarde. Que você seja nesse momento, no tempo que você tem disponível, que você separe 10 minutos à tarde para meditar na palavra, orar ao Senhor, ter essa comunhão com Ele. E que você possa guardar ou separar, não é, do seu tempo 10 minutos à noite, antes de estar cansado o suficiente para que não faça desse momento um momento perfeito. Faça isso. Busque ter esse relacionamento durante um tempo tão importante, ao longo do seu dia, de forma tão importante. E eu sei que você já tem comunhão com o Senhor em todo o tempo, mas separe um tempo para o seu devocional, sabe? Eu tenho descoberto tantas preciosidades, além da alegria, da paz e de estar cada vez mais fortalecida no Senhor. Saímos cada vez mais fortalecidos no Senhor desse tempo que separamos para estar com Ele. Não esqueça de orar pelas autoridades, é uma outra dica que eu quero deixar para você, porque isso é muito importante. A palavra de Deus diz para orarmos por isso, pelas autoridades constituídas. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Uma outra coisa é, declare nesse dia: há poder na oração, há poder na minha oração. E seja abençoado na prática dessa palavra, decidindo usufruir dessa presença, usufruir dessa comunhão, dessa comunicação com Deus, porque isso foi fruto do resgate. Houve um preço muito alto para que nós pudéssemos ter esse relacionamento novamente com o Senhor e de uma forma plena, íntima, relacionamento com Deus. Queridos, que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra ao longo desse dia, ao longo dessa semana, e eu sei que grandes coisas o Senhor fará. Eu quero deixar para você também a lembrança de que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e Ele cumprirá. Deus não tarda, não está demorando. Apenas continue crendo, declarando e confessando aquilo que você já orou e já se regozijou e já louvou ao Senhor pela realização. Sabe de uma coisa? Nada, ninguém pode tirar de você aquilo que você decidiu viver em fé. Fique firme, declare a palavra, ore, construa na sua vida essa base sólida sobre a palavra de Deus, na vida de oração. Até a próxima e sejam abençoados na prática dessa palavra, meu irmão e minha irmã. Um dia produtivo, um dia agraciado. Até a próxima.